O mercado do boi gordo não apresentou a mesma firmeza observada nos últimos meses em algumas regiões. Devido às recentes chuvas, a oferta melhorou um pouco e os animais de confinamento saíram em maior volume. Em São Paulo e Mato Grosso do Sul, importantes estados confinadores, nos últimos 15 dias os preços da arroba do boi gordo recuaram em torno de 1%. Somado a isso, algumas indústrias estão com escala maiores, principalmente devido aos contratos de parcerias e negócios a termo, que vem ajudando a preencher as escalas. Com o consumo de carne bovina desacelerado, os frigoríficos passam a ter menor necessidade de compra, outro fator que justifica esse cenário. As cotações da arroba ficaram assim: Araçatuba 149,50, Triângulo Mineiro 140, Goiânia 141 a arroba, Dourados 140, Cuiabá 133,50, Paranavaí e Umuarama 152 a arroba. As informações são da Scott Consultoria. Voltemos agora para a nossa radioaula. Hoje vamos abordar como é feita a rolagem de contratos de boi gordo na BMF Bovespa. Bom dia, Emerson. Bom dia, Carlos ouvintes. Emerson, hoje a gente tem uma pergunta de um ouvinte chamado Antônio Carlos Moraes e ele quer saber como funciona a rolagem do boi gordo na BMF Bovespa. Interessante essa pergunta, hein, Carlos? Ela parece, de certa forma, gerar uma expectativa de complexidade na resposta, porque fala rolagem, né? Quando a gente fala rolagem, a gente já tem que instruir os nossos ouvintes que é uma continuidade. Então, provavelmente, esse cliente já está com uma posição aberta num determinado vencimento. Por exemplo, vamos imaginar agora, então, olhando para responder essa pergunta, olhando aqui esse momento presente em relação aos preços da BMF. Nós podemos aqui pegar como referência o preço do vencimento do contrato X15 do novembro, que está R$ 148,70, que praticamente está encostado dentro do preço do boi do Exalc, Carlos. Então, está no mesmo patamar de preço. Mas, porém, vale lembrar que a gente está acompanhando, falando desse vencimento de novembro, a gente tem acompanhado aí que o mercado vem firme, o mercado a gente escuta que o mercado é firme, está difícil a reposição e o negócio fica do produtor para o frigorífico, sem o frigorífico falando que é a longa escala, não consegue dar um melhor preço para o frigorífico, e assim a gente vem desde o mês de outubro vendo as cotações do mês de novembro na bolsa, né, não terem oscilações, ou seja, do 148,70 permanece no 148,70. Tá, Emerson, o que isso tem a ver com a rolagem? Agora vamos avaliar o comportamento do contrato de dezembro. Há um determinado período aqui no nosso programa, que nós estávamos somente falando e comentando do preço futuro para o boi na BMF, nós chegamos em algum determinado momento a detectar movimentação de venda em novembro que não se consolidou, porém, no movimento de dezembro, no contrato Z15, que é o contrato de dezembro, isso veio a acontecer, mostrando que existe de certa forma e existiu de certa forma a resposta que vem aí para o Antônio Carlos Moraes, que é na seguinte situação: no mesmo período que o boi de novembro estava a 148,70, o vencimento de dezembro, Carlos, vamos deixar bem claro para os ouvintes, o vencimento de dezembro custava arroba a 149,70. Então, o que chama a atenção nesse movimento é que nesse comportamento que gerou esse movimento, que o vencimento de dezembro sim sofreu queda. E aonde está a oportunidade da rolagem? Em determinado momento que eu opero olhando uma posição para novembro, eu faço na contrapartida uma posição em dezembro. Se eu estava achando difícil a reposição para novembro, eu poderia estar comprando novembro e olhando o preço de dezembro, que estava mais caro em relação direta de preço, porque novembro era 148,70 e dezembro 149,70. Então aí existia diretamente uma relação de R$1 de diferença, proporcionando comprar novembro e vender dezembro. E hoje, como se encontra esses preços atualmente, Carlos? A gente encontra hoje na BMF a cotação do vencimento X15, que vai acabar aí logo aí no final de novembro, na mesma cotação de 148,70, porém dezembro, que era 149,70, agora está a 147,90. Então tá aí a percepção, Carlos, que
o cliente que optou em comprar o vencimento de novembro, porque tinha medo de uma alta, mas precisava de se defender de uma queda, poderia muito bem fazer essa rolagem ou essa trava de posição. Compra um vencimento e vende outro vencimento. Comprou novembro, vendeu dezembro. Compraria novembro por R$ 148,70. Venderia quanto hoje, Emerson, esse novembro que está comprado? Venderia R$ 148,70. Porém, teria vendido dezembro a R$ 149,70, estaria comprando a quanto hoje, Emerson? R$ 149,70 que estaria feito a venda do dezembro, estaria comprando hoje a R$ 149,90 com R$ 1,80 de diferença. Esse seria o ganho direto nessa operação de rolagem. Talvez pareça ser, Carlos, aí um pouco confuso porque envolve mais de um vencimento, mas eu procurei da melhor maneira possível, da condição mais didática, para fazer com que os nossos ouvintes possam ter captado aí essa informação em relação à rolagem. Mas fica aí o nosso e-mail de contato que você sempre transmite, né? E fica a oportunidade para que a gente venha responder novamente aí os nossos próximos ouvintes com novas perguntas. Tá certo? Por hora é isso. Muito obrigado. Então seria comprar ou vender um determinado mês, em contrapartida, comprar ou vender um mês subsequente e ver o spread, ver a diferença entre eles, né? É isso aí mesmo, porque esse spread que você coloca é a diferença de preço entre um vencimento e outro. Geralmente o vencimento mais longo, em função de ter mais período, tem a tendência de ter a cotação mais cara. E em função da realidade do mercado, que neste caso é o mercado de físico, que aponta essa firmeza, ele mostra essa firmeza em relação na negociação produtor frigorífico, mas na relação preço mesmo, reflexo bolsa, o preço do boi tem caído. E a gente alertou que isso poderia acontecer. Só que o que acontece? Nós aqui ficamos fixados em olhar uma queda no vencimento de novembro e o que na verdade também o que caiu foi dezembro. Não vou dizer para você que a gente acertou 100%, mas que a gente percebeu o movimento da queda, percebeu. E se percebe o movimento da queda, o preço deteriorou e a gente também conseguiu contribuir para o vencimento de dezembro, Carlos. É isso aí, Emerson. Nosso e-mail para contato é conversadafazenda@gmail.com. A gente volta na segunda-feira com novas informações. Um forte abraço e um bom final de semana para todos.